Provavelmente todo mundo sabe quem é Hannibal Lecter, o canibal fictício, serial killer e psiquiatra inteligente que assustava as pessoas com seus atos e compostura arrepiante. Mas na verdade havia e há pessoas mais assustadoras e perigosas do que o próprio Hannibal, interpretado por Hopkins e Mikkelsen. Nesse episódio você conhecerá eles. Alfredo Treviño. Pouca gente sabe que Thomas Harris não criou o personagem Hannibal Lecter do zero. Lecter não é apenas uma invenção da imaginação do escritor que deu ao mundo O Silêncio dos Inocentes, mas um personagem criado em grande parte pelo protótipo de Alfredo Bally Treviño. Na verdade, Treviño é o verdadeiro Hannibal Lecter. A única coisa assustadora é que Lecter é apenas o personagem dos filmes e livros, enquanto Treviño andava por aí entre nós. Ele era um cirurgião mexicano. Enquanto trabalhava como médico em 1959, Treviño começou uma discussão com seu colega de trabalho. A súmula levou Treviño a liquidar o empregado a sangue frio, escolhendo o bisturi como arma, e depois também a desfazer-se do corpo a sangue frio. Ele não escapou da punição. O crime foi divulgado e o cirurgião foi condenado à execução. Porém, a pena foi comutada e após 20 anos de prisão ele foi libertado. Ele morreu em 2009. Thomas Harris interagiu com Treviño pessoalmente, como Clarice Starling fez com Hannibal em livros e filmes. O escritor aproveitou muito a imagem e a personalidade de Treviño e em seguida adotou esses traços de Hannibal Lecter, um personagem que se tornou um dos mais famosos da história. Pedro Lopes. Se Hannibal pode ser considerado um dos homens mais perigosos dos livros e filmes, Pedro Lopes pode ser considerado um dos homens mais perigosos da realidade. Além do mais, esse homem é considerado por muitos como o homem mais perigoso do planeta. E não é à toa. Em 2006 ele entrou no Guinness Book como o criminoso mais prolífico, com mais de 300 vítimas em seu currículo. Pedro Lopes era um colombiano, é um dos mais cruéis assassinos em série da história. Ele se tornou em grande parte por causa da sua infância horrível, cheia de antipatia e comportamento abusivo. Quando criança ele cometeu furtos, roubou carros, viveu na pobreza, mendigou e muito mais. Apesar de sua vingança, prisão e anos passados na cadeia, Lopes não se acalmou, mas em vez disso partiu com força total. Após a libertação, ele começou a cometer crimes horríveis, um após o outro. Onde está esse homem que tem sido chamado de monstro na mídia? Ninguém sabe. Pedro Lopes agora está livre e pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar até na sua cidade. Jason Barnum. Jason Barnum não cometeu tantos crimes quanto Pedro Lopes, mas há uma razão para ele estar nesse episódio, porque ele é realmente assustador. Seu corpo tatuado, olhar frio e olho tatuado são uma combinação assustadora. Não é à toa que Barnum é chamado de Terminator, existem semelhanças entre os dois. Cerca de 10 a 15 anos atrás ele era um ladrão. Roubos são crimes graves, mas pelo menos ele não machucava ninguém, pode-se dizer. Isso não é verdade. Durante uma prisão, Barnum começou a atirar nos policiais e feriu um deles. Ele acabou sendo preso, acusado de roubo e resistência armada às autoridades policiais, e condenado a 22 anos de prisão. Ele já havia cumprido cerca da metade da pena. O criminoso não se arrependeu do que fez, acreditando que era melhor ser notório do que desconhecido. Ele se tornou uma celebridade, mas sua fama é mais conhecida dentro das paredes da prisão. As aparências enganam, mas não é o caso de Jason Barnum. Olhando para ele, você percebe que esse homem pode ser perigoso. O mais assustador é que, às vezes, pessoas muito legais podem ser muito mais perigosas. Fique ligado para ver essas pessoas que acabaram sendo monstros verdadeiros e conhecer outras personalidades perigosas, assustadoras e malignas. Rodney Alcala. Nesse vídeo você vê um antigo programa americano. Todos aqui parecem ser gentis. Mesmo pelo que parece, eles são. Mas um dos presentes, Rodney Alcala, é um verdadeiro demônio, escondido sob a máscara de um homem sorridente. Muitas pessoas o chamam de o homem mais assustador e perigoso da história americana e de muitas maneiras ele foi. Um serial killer que cometeu seus atos na década de 70. Foi quando esse episódio do programa estrelado por ele foi feito. É assustador perceber que o criminoso mais perigoso, que nem mesmo era conhecido na época, apareceu em um programa normal. Ao longo dos anos, Rodney matou pelo menos 9 pessoas, embora se acredite que possa haver mais de 130 vítimas. Graças à sua eloquência e inteligência, ele evitou ser preso por décadas. O fotógrafo monstruoso morreu em julho desse ano. John Wayne Gacy. Todo mundo conhece Pennywise, o palhaço, mas muitas pessoas sabem que ao criar o romance It, Stephen King inventou a imagem e a aparência de Pennywise com base em uma pessoa real, John Wayne Gacy.
Ele ficou para a história como um palhaço assassino e uma das pessoas mais malignas, perigosas e assustadoras do mundo. John Gacy era um notório maníaco americano. Como acontece com muitos criminosos famosos, tudo começou com uma infância horrível. John nasceu em uma família disfuncional em que seu pai bebia e sua mãe sofria muito com as surras. Além disso, quando criança, John foi assediado e intimidado por seus colegas. Tudo isso deixou uma marca profunda e mudou a psique de John, então eventualmente ele se tornou um maníaco. Na década de 70, Gacy se apresentava como um palhaço nos feriados. Ele escolheria uma vítima, atrairia para ele e então massacraria ela a sangue frio. Houve pelo menos 33 vítimas de Gacy. A polícia demorou muito para descobrir quem estava por trás de tudo. No início, eles nem conseguiram pensar em Gacy. Poderia um palhaço de boas maneiras, figura pública e ativista político ser um maníaco brutal? No final das contas, foi o que aconteceu. Quando o segredo foi revelado, Gacy foi preso e condenado à execução. Enquanto esperava sua sentença, o assassino desenhou palhaços em sua cela. Esses desenhos foram então vendidos por grandes somas de dinheiro. Uma aristocrata húngara, condessa de uma família famosa e a senhora mais rica da alta sociedade húngara de seu tempo. O que poderia haver de errado com essa mulher? Com certeza ela passou a vida em recepções e bailes, socializando-se culturalmente e cuidando muito de si mesma. Há alguma verdade nisso, exceto que Bathory tinha um hobby. Ela era maníaca. E não qualquer maníaca, mas uma incrivelmente prolífica, assustadora e perigosa. Ela foi listada no livro dos recordes pelo número de suas vítimas. O número total chegou a 600. Até o monstro da Colômbia, Pedro Lopes, não parece ser tão terrível comparado a ela. As vítimas da condessa eram, em sua maioria, camponesas locais, atraídas para o castelo pela oferta de trabalho bem pago. Havia também algumas mulheres nobres, filhas de nobres que tinham vindo para a propriedade de Bathory para estudar a etiqueta da corte. Foi no castelo que a condessa cometeu suas maldades, torturando e atormentando as pessoas. Foi até dito que ela era uma vampira e usava o sangue de suas vítimas para mantê-la jovem. O mais louco dessa história é que a única punição que ela recebeu foi prisão perpétua. E ela cumpriu pena não em alguma masmorra fria, mas em seu próprio castelo. 600 vítimas e prisão domiciliar comum. Que tal, hein? Havia um homem ainda mais assustador, aterrorizante e perigoso, que superou até Elizabeth Bathory. O homem em questão era Thug Baron, um indiano que viveu na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Ele era membro do culto Thug, formado por bandidos e bandidos indianos que se dedicavam ao serviço de Kali, a deusa da morte e da destruição. Baron se destacou na destruição não apenas mais do que qualquer outra pessoa do culto, mas mais do que qualquer outra pessoa no mundo, com muitos estudiosos o chamam de o assassino mais prolífico da história. Acredita-se que 931 pessoas foram mortas por ele. Isso é impressionante. Mesmo os maníacos mais notórios, conhecidos em todo o mundo, não parecem tão nojentos no passado como esse indiano. Porém, ele próprio disse que teve 125 vítimas por sua conta, e o número 931 veio do fato de ter assistido a 931 assassinatos. Em qualquer caso, não importa o número que tomemos, Thug Baron era um maníaco e um monstro imoral. Ele foi punido mais severamente do que Elizabeth Bathory, que passou seus últimos dias em um castelo luxuoso. Em 1840, Thug foi executado. Felician Kabuga. Não é preciso ser maníaco para entrar para a história como uma pessoa extremamente perigosa, assustadora e aterrorizante. Felician Kabuga é um exemplo perfeito disso. Ele iniciou, organizou e financiou o extermínio em massa do povo Tutsi, em Ruanda. Esse extermínio ficou registrado na história como um dos maiores e mais selvagens genocídios de todos os tempos. Aconteceu em 1994, quando um avião que transportava o presidente de Ruanda caiu. Kabuga culpou os Tutsi pela tragédia e imediatamente ligou para os Hutus para vingar a morte do presidente. O que aconteceu logo depois disso está além da compreensão. Em apenas 3 meses, cerca de 1 milhão de pessoas foram exterminadas. Kabuga logo foi procurado por crimes contra a humanidade, mas ele escapou, tornando-se um dos criminosos mais procurados do planeta. Ele conseguiu se esconder por muito tempo. Somente no ano passado, o monstro ruandês foi capturado e preso. Nenhum julgamento foi realizado, mas já está claro que a punição será a mais dura. Isso é tudo, pessoal. Qual pessoa você considera a mais terrível e perigosa da história? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.